caros alunos, voltamos aí com mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí com nossa videoaula no canal de YouTube e também ministrando as nossas aulas, né, remota pela internet. Isso é importante. Essas aulas que são colocadas no YouTube são aulas que são dos assuntos ministrados em nossas aulas remotas. E na aula de hoje nós vamos demonstrar como fazer a leitura dos excêntricos e das agulhas. Então eu tenho lá distribuído os excêntricos e tenho distribuído as agulhas. Então eu vou agora desenhar o meu raporte. Nas aulas anteriores vocês viram que a gente tinha o quê? Criava-se um raporte e depois fazia a distribuição dos excêntricos e das agulhas. Nessa aula de hoje nós vamos fazer o quê? O inverso, né? Nós vamos ter ali 3 pistas e 4 alimentação. E vamos pegar e distribuir as agulhas em pistas diferentes. E depois vamos fazer a leitura dessas entradas nas agulhas de acordo com sua posição na pista. E assim desenhar o nosso raporte, que é praticamente a estrutura de malha, né? E nesse ponto a gente vê se seria viável colocar essa estrutura para confeccionar o tecido de malha por trama de monofrontura. Então, nessa primeira aula, nós vamos ver uma máquina de monofrontura com 3 pistas, 4 alimentações e provavelmente aí 6 ou 7 agulhas. Vamos fazer uma distribuição aleatória. Vocês vão ver uma coisa nova, né, que vamos explicar lá no laboratório. Veja aí a nossa aula. E aí, caros alunos, mais uma vez estamos aqui no laboratório de malharia do curso de Engenharia Têxtil para mais uma aula prática. E qual vai ser a aula de hoje? A aula de hoje é você fazer o que? A leitura da distribuição dos excêntricos das agulhas em uma máquina de monofrontura. A gente vai distribuir as agulhas e os excêntricos e depois vamos fazer essa leitura, construindo o raporte que vocês anteriormente já viram nos vídeos anteriores, aonde mostrava o que? A gente criava o raporte e depois fazia o que? A seleção das agulhas e dos excêntricos e a quantidade de pista necessária para se fazer essa estrutura. Hoje nós vamos usar o que? 4 alimentação e 7 agulhas. Nós vamos distribuir esses excêntricos, né, em um quadro agora magnético. Eu não vou mais desenhar, né? Eu busquei inovar um pouco e aí criei um sistema magnético, onde eu tenho um quadro e onde eu tenho a simbologia, né, o gráfico simbológico dos excêntricos e das agulhas. Nós vamos fazer essa prática de hoje criando aleatoriamente. Eu já dei uma adiantada aqui, né? Eu já adiantei no nosso quadro magnético, certo? Vamos mostrar aqui para vocês como distribuir estes excêntricos e as agulhas e depois eu vou construir aqui o raporte, fazendo a leitura como as agulhas se comportariam entrando em cada pista. Na alimentação eu coloquei na pista A malha, B fang, C flutuante. Na segunda alimentação, fang, malha, malha. Na terceira alimentação, malha, fang, fang. Na quarta alimentação, fang, malha, malha. Eu fiz a distribuição o quê? Dos excêntricos nas 4 alimentações, como a gente vê aqui. É como se eu tivesse aqui, né, esse bloco, aonde eu tenho pista A, B e C, que é o que nós temos ali. A primeira pista, A, B e C, né? Então você aqui faria o quê? Na primeira alimentação colocaria malha, fang e flutuante. Mudaria os excêntricos que estão no bloco. Aqui está malha, malha e fang. Nós agora faríamos o quê? Pegava aqui, colocava malha,
essa pedra aqui de fang vinha para cá, fang, e essa pedra de flutuante vinha para a terceira pista. E aí nós teríamos o que está ali na primeira alimentação: malha, fang e flutuante. Dessa forma você monta cada bloco, porque cada bloco desse é um plano de formação. E aí, nesse plano de formação, se detalha as entradas das agulhas em cada pista. Vamos fazer agora o que? A distribuição destas agulhas aleatoriamente. Vamos pegar, né, as agulhas e vamos pegar essa agulha aqui, ó, distribuir a primeira agulha, certo? Entra na pista A. A segunda agulha entra na pista A. A terceira agulha entra na pista B. A quarta agulha entra na pista C. A quinta agulha entra na pista A. A sexta agulha entra na pista B. A sétima agulha entra na pista C. Então, nós fizemos uma distribuição aqui das agulhas. Eu já tinha os excêntricos, agora eu distribuí as agulhas. O que é que a gente vai fazer agora? Ler as entradas das agulhas de acordo com a alimentação. Então, vamos colocar aqui a primeira alimentação, né? Nossa primeira alimentação, que envolve 7 agulhas. Então, eu coloco aqui primeira alimentação, que envolve 7 agulhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, vou fazer o quê? Vou fazer o comportamento da entrada da agulha. Olha, a primeira agulha entra em A fazendo malha. Então a primeira agulha entrou aqui, ó, fazendo malha. A segunda agulha também entra fazendo malha. A terceira agulha entra fazendo fang. A terceira agulha fazendo fang. A quarta agulha entra flutuante. A quinta agulha entra fazendo malha. A quinta agulha vem aqui, faz malha. A sexta agulha faz fang. A sexta agulha faz fang. A sétima agulha flutua. Então nós temos aí o comportamento da primeira alimentação. Então fiz aqui, ó, o comportamento do primeiro bloco. Vou agora para o comportamento do segundo bloco. Então a segunda alimentação. Então eu venho aqui, segunda alimentação, e eu tenho o que? Distribuído nos mesmos pontos as agulhas, 7 agulhas. Venho para cá, primeira agulha faz fang. Primeira agulha, fang. Segunda agulha, fang. Terceira agulha, malha. Quarta agulha, malha. Quinta agulha, fang. Sexta agulha, malha. Sétima agulha, malha. Fiz agora o comportamento, né, no desenho do meu raporte da segunda alimentação. Vou fazer agora da terceira alimentação. Então eu venho aqui a terceira alimentação. Isso que se dá em relação ao terceiro bloco. Mesmo jeito, eu teria aqui as agulhas no mesmo alinhamento de desmalhamento, né? E vou fazer a leitura. Primeira agulha, malha. Segunda agulha, malha. Terceira agulha, fang. Quarta agulha, fang. Quinta agulha, malha. Sexta agulha, fang. Sétima agulha, fang. Então fiz aí o que? O comportamento no meu raporte da terceira alimentação, né? Então eu posso agora fazer da quarta alimentação, que é a última. Então eu venho aqui a quarta alimentação, distribuo no mesmo alinhamento de desmalhamento os pontos das agulhas, né? São 7 agulhas. E vou agora. Primeira agulha entra
fazendo fangue. Segunda agulha entra fazendo fangue. Terceira agulha entra fazendo malha. Quarta agulha entra fazendo malha. Quinta agulha entra fazendo fangue. Sexta agulha entra fazendo malha. E sétima agulha fazendo malha. Fiz agora o que? O raporte, né? O raporte. O raporte da distribuição dos excêntricos e das agulhas. Com primeira, segunda, terceira, quarta alimentação. Ou, se você achar melhor, primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco, quarto bloco, o quinto bloco repete o primeiro, o sexto bloco repete o segundo, o sétimo bloco repete o terceiro, o oitavo bloco repete o quarto. Dessa forma, você faria a distribuição em toda a máquina, né? E aí você tinha a estrutura que você criou, né? De acordo com o raporte. Essa malha em si, ela ia ser confeccionada? Sim, porque se você observar nas colunas, eu tenho sempre malha que faz o quê? O descarregamento dos pontos fangues, que são os pontos carregados, né? Só o que não pode, sempre eu digo a observação, é você não ter em uma coluna, né? Você não ter uma sequência fangue, 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 em quatro alimentação. Por quê? Porque você precisa de uma malha para descarregar. Então, desta forma, nós fizemos o quê? A distribuição em relação ao raporte que nós fizemos a leitura aleatoriamente das agulhas. E aí nós temos o desenho do nosso raporte. Por quê? Porque anteriormente a gente fazia o quê? A gente pegava o raporte e aí, através do raporte, a gente selecionava as pistas, né, as colunas, identificava as pistas e fazia o desenho da distribuição dos excêntricos das agulhas. Agora não. Nós fizemos a leitura do comportamento em relação aos excêntricos e às agulhas. Partimos de uma coisa inversa. Pegamos e fizemos esta leitura desta distribuição, criamos o nosso raporte. Ok? Então, caros alunos, nós vimos aí o que? A criação do raporte quando se tem a distribuição dos excêntricos e das agulhas. Dessa forma, nós agora iríamos fazer o que? Colocar em nossa máquina. Pegava o bloco 1 com o comportamento, bloco 2, 3 e 4. O 5 é o comportamento do 1, como já foi dito, o sexto o comportamento do 2 e assim sucessivamente, de acordo com o número de blocos da máquina. Fazia a distribuição das agulhas, né, que está direcionada nas pistas, e aí colocava a nossa máquina em funcionamento para a criação de nossa estrutura. Então, nessa aula de hoje, nós tivemos o que? A criação do raporte quando você tem a distribuição dos excêntricos e das agulhas. Então, ficamos aí com essa aula, né? Melhorou um pouco mais agora, por quê? Porque não precisou eu desenhar os excêntricos e as agulhas, né, como tem nos vídeos anteriores. Criei aqui um quadro magnético, né, onde você coloca os excêntricos e as agulhas. Isso facilita um pouco a compreensão. Vou aproximar a imagem para você ver como ficou essa distribuição. Deu para visualizar, né, a imagem. Agora vamos para a nossa conclusão final. Um forte abraço e até a próxima prática aqui do Laboratório de Malharia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Viram aí como foi a distribuição, né, aleatória das agulhas e dos excêntricos? A gente fez uma pré-distribuição dos excêntricos e depois distribuímos aleatoriamente as agulhas na posição das pistas. E aí nós fizemos a leitura do comportamento da entrada de cada agulha na pista, detalhamos aí nas 4 alimentações como é que ficou o nosso raporte. Verificamos, né,
que nós estamos utilizando agora uma metodologia diferente, né? Anteriormente, o que é que acontecia? Manualmente eu desenhava as agulhas, desenhava os excêntricos. Agora criamos aí um sistema magnético, né? Onde você tem o quadro e tem esse sistema magnético que você pode ali manusear os excêntricos, manusear as agulhas, trocar as posições e assim sucessivamente. Isso melhora um pouco o aprendizado. Então, caros alunos, ficamos aí com essa nossa aula de hoje. Eu quero chamar a atenção uma coisa, não me deixe de seguir nos canais, né, no nosso canal de YouTube, né, nas plataformas do Instagram e no Facebook. Isso é importante para cada um de nós, né? Siga lá no Instagram, siga no Facebook, sempre tem a chamada das videoaulas, para que vocês possam ir lá no canal do YouTube e assistir, né? E nunca deixamos passar em branco as nossas aulas. Sempre temos uma mensagem de Deus para você. E vamos à nossa reflexão E na nossa reflexão de hoje, sempre temos uma reflexão da palavra de Deus. Isso é importante. Eu quero trazer para vocês o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 1 e 2. O que é que diz a palavra de Deus? Diz assim: bem-aventurado os que trilham o caminho reto e anda na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e busca de todo o coração. Olha, como a palavra de Deus ela é fiel, como ela te dá, né, a justiça, como ela te dá a bem-aventurança, basta você escolher. Você quer trilhar um caminho reto ou quer trilhar um caminho tortuoso? Um caminho que não leva a nada? Olha, nós estamos aí passando por um problema muito difícil na humanidade. Mas o caminho reto, quem é o caminho reto? É Jesus. Ele é o caminho reto. É Ele que nos dá a certeza que nós precisamos. É Ele que nos dá a fé que nós precisamos. Por quê? Porque a Bíblia diz: pelo menos se tua fé for tamanho de um grão de mostarda, pedirás ao monte que ele se transporte para o meio do mar, e assim será feito. Olha, que força tem a fé, mas a fé tem que ter um alinhamento, tem que você andar no caminho reto, tem que você andar na lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? É a lei da verdade, é a lei que lhe traz alegria de viver, é ter a bem-aventurança do Senhor, guardando os seus estatutos e buscando Ele de todo o teu coração. Teu coração tem que estar ligado no Senhor. Por quê? Porque às vezes as pessoas têm um coração ligado no dinheiro, têm um coração ligado num bom carro, ligado num apartamento, ligado numa casa, ligado numa fazenda. Aonde teu coração está ligado, está a tua alma, está a tua vida. Então, se você estiver ligado nos caminhos do Senhor, se você estiver ligado nas bondades que Deus tem para te dar, você é um bem-aventurado. Você tem a bem-aventurança e você tem a certeza que você está no caminho certo. E o caminho é Jesus. É o único caminho. Tem muitas pessoas que escolhem viver conforme a sua vontade e não escolhem viver conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque se você cultiva dentro de você o amor e a bondade, você tem o quê? A perfeição. E a perfeição são para os sábios da terra. É essa perfeição que você está procurando? Tudo isso aqui vai passar. Essa pandemia vai passar. Nós vamos passar por esta terra. Em um dia nós vamos ser chamados. Não sei o dia, não sei a hora, mas todos nós vamos passar por isso. Ou passar pela morte para ir para a vida, ou passar pela morte para viver uma morte eterna, uma condenação eterna. Porque a própria palavra de Deus diz: depois da morte segue-se o juízo. Então, que Deus vos abençoe, que você possa ser um bem-aventurado,
que você possa trilhar os caminhos retos do Senhor, e que você possa andar na lei do Senhor, e que você possa guardar os seus estatutos dentro do seu coração. Porque você, guardando os estatutos de Deus, você tem o quê? Tem a segurança de um dia morar no céu. Então, que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe a sua família. Que o Senhor traga prosperidade. Que o Senhor traga perdão. Que o Senhor traga alegria. E que nós possamos sorrir, se alegrar na presença do Senhor, agradecendo as suas bonâncias, agradecendo a sua cura, agradecendo tudo que Deus tem para te dar. Um forte abraço, meus queridos alunos, e fique na paz do Senhor Jesus.